primeiramente a leitura do Evangelho, depois nós daremos início ao estudo de hoje, que é interessante. Então, no Evangelho, nós abrimos aqui capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o item é o item 5, os inimigos desencarnados. Então, o Evangelho nos diz, então, capítulo 12, amai os vossos inimigos, o item 5. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio mesmo após ter deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Vamos então fazer a nossa prece depois dessa mensagem que nos foi trazida pelo Evangelho. Dizendo: graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores espirituais que estão junto a nós nesse momento, nos amparando e sustentando esta tarefa. Esta tarefa, Senhor, que é tua. Tarefa de divulgarmos os teus ensinamentos e aprendermos, através desse estudo, das informações que recebemos, dos esclarecimentos que a doutrina nos traz, podermos, Senhor, direcionarmos nossa caminhada, nossa vida, de acordo com a tua vontade, com a vontade de Deus, nosso Pai. E chegarmos assim, Senhor, ao objetivo para o qual nós todos estamos determinados, que é a perfeição. Como nos disse o Evangelho, não existe mal eterno. Estamos ainda em alguma situação do mal, mas como também nos disse o Evangelho, não existe nenhum coração que não se toque a boas ações. Então aqui estamos, Senhor, buscando essas informações, buscando o caminho para melhor realizarmos a nossa tarefa, a nossa missão conosco mesmos, que é de nos tornarmos espíritos evoluídos e assim perfeitos. Assim, querido amigo, envolva este trabalho, envolva com a tua luz a todos os companheiros que aqui estão presentes, que possam todos eles perceberem nesse instante essa luz nos envolvendo, nos trazendo muita força, muita luz e muita vontade de caminhar para a felicidade. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, o nosso trabalho desta noite é uma continuidade de um assunto, de um tema que começou lá
na Revista Espírita de 1858. Então a gente vai, para refrescar a memória, que nós já estudamos aqui algum tempo atrás, mas a gente vai dar uma idinha lá rapidamente, Nina, antes da gente iniciar o texto de hoje propriamente dito, para a gente poder entender o texto de hoje, senão fica meio assim no ar. O que lá na revista de novembro de 1858, onde nós temos o início desse trabalho, Kardec vem nos esclarecendo o que foi esse trabalho, esse texto, porque é uma história, né? É um conto que foi narrado por um espírito. E ele vem bonitinho, certinho ali, a história muito bem colocada. Então Kardec vem esclarecendo por que ele colocou isso na Revista Espírita. Serve de estudos os fatos que ele vai narrando, né? E a própria situação. Como é que começou isso? Lá no ano de 1856, quando Kardec estava lá fazendo as experiências de manifestações espíritas, na casa do senhor Baudin, com a ajuda das suas filhas, que eram as médiuns, ali era atraída uma seleta e numerosa assistência, né, de espíritos. Então eram mais ou menos espíritos sérios que se manifestavam neste círculo, né, que trouxeram todas as informações por Kardec, mas como ele diz aqui, né, outros eram menos sérios. Seu humor jovial prestava-se de bom grado a pilhérias, mas daquelas que jamais se afastavam das conveniências. Nesse número de espíritos que chegavam, chegou um dia esse senhor Frederic Soler, que veio espontaneamente, sem haver sido convidado, e cujas visitas inesperadas eram sempre um passatempo agradável para os membros daquele círculo. A sua conversação era espirituosa, fina, mordaz, coerente e jamais desmentiu o autor das Memórias de um Diabo, que seria ele mesmo, né, dessa obra. Nunca se deixou envolver pela lisonja. Quando lhe dirigiam algumas perguntas um tanto mais espinhosas de filosofia, ele confessava francamente a sua incapacidade de resolvê-las, dizendo que ainda se achava bastante ligado à matéria e que poderia essas coisas, que preferia as coisas mais alegres do que as coisas sérias. A médium que trouxe, né, essa psicografia foi a senhora Caroline Baudin, uma das filhas do senhor Baudin, que não conhecia o espírito, que não conhecia nada a respeito dele, né? E aí então esse senhor Frederic Soler, um dia anunciou que daria a eles ali um romance, e começou a escrever. Mas esse primeiro romance, de repente, ele não quis mais escrever e achou que não tinha condições e mudou. Passou, sumiu algum tempo. Isso tudo que eu estou lendo, que eu estou falando aqui para vocês, está escrito na Revista Espírita, novembro de 1858, tá? Podem ir lá e lerem assim mais detalhadamente, que eu estou só fazendo um resumo. Mas algum tempo depois ele volta, né? E resolve contar uma nova história, trazer um novo conto, que é esse conto que está servindo de estudos aqui para nós. Então, aí Kardec nos diz assim, notar-se-á, não a damos absolutamente como obra de elevado alcance filosófico, mas como curiosa amostra de um trabalho de grande fôlego obtido dos espíritos. Notar-se-á como tudo nele tem sequência, como tudo se encadeia com uma arte admirável. Mais adiante ele diz, nós o damos tal qual saiu do lápis do médium, sem nada haver mudado, nem o estilo, nem nas ideias e nem no encadeamento dos fatos, né? Então Kardec esclarecendo aí, direitinho, bonitinho, como é que foi feito esse trabalho.
trazido pelo senhor Frederic Soler, que era um espírito, tinha escrito, quando encarnado, uma obra, a Memória lá do Diabo. E ele vem trazendo esse conto aqui, que também é um pouco assim, meio, como é que se diz, sobrenaturesco, né? Vamos falar assim. Então ele vem contando aqui, com o título de Uma Noite Esquecida, a história de uma mulher lá do tempo de Aladim, que ele dava, né, como número, como nome de Manouza. Então, ainda na revista de 1858, Kardec diz para nós, vem esclarecendo quem seria essa Manouza. Então vejam bem quem é. Olha só, nos subúrbios de Bagdá, isso já é o romance já lá no seu início. Não longe do palácio da sultana Sherazade, havia uma velha mulher chamada Manouza, feiticeira das mais apavorantes. Essa velha era motivo de terror em toda a cidade. À noite passavam-se em sua casa coisas tão assustadoras que mal se punha o sol, ninguém se aventurava a passar por ali, a não ser algum homem apaixonado à procura de um filtro para sua amante rebelde, ou uma mulher abandonada em busca de um bálsamo para pôr na ferida que o amante, ao desampará-la, havia provocado. Então era uma feiticeira, uma bruxa, que fazia lá os seus feitiços, né, para ajudar essa criatura. Muito bem. Nesse ambiente aí lá de Bagdá, de sultões, é que a história que o senhor Frederic vai narrar acontece. Como é que se inicia essa história? Eu vou fazer um pequeno resumo lá do início desse conto. Um senhor, chamado senhor Noureddin, né, dono de um grande palácio, também família tradicional lá na cidade, com uma riqueza enorme também. Esse palácio desse senhor, ficava ao lado do palácio do sultão. Muito bem, o que aconteceu? Resumindo aí a história. Esse senhor Noureddin observava, né, todos os dias e todas as noites, no jardim do palácio do sultão, uma linda jovem, que chamava com o nome de Nazara. E ele se apaixonou. Um dia ele resolveu, pulou o jardim lá do sultão e foi se encontrar com a Nazara. Começaram a conversar e muito bem. De repente, um certo dia, ele foi pego. Lá os dois foram pegos, né? E aí, o que aconteceu? O sultão queria mandar matar a menina, né, a Nazara, e ele, apaixonado por ela, o sultão não matou porque ele era de uma família tradicional lá em Bagdá, ele não podia matá-lo, então tirou ele do palácio, expulsou e prendeu a Nazara, dizendo que ia matá-la, assassiná-la. Esse senhor Noureddin, apaixonado por Nazara, entrou em desespero. Então é quando ele vai procurar a feiticeira, essa Manouza, porque ele já tinha feito de tudo e não conseguia resolver o problema, ou seja, salvar a Nazara lá da morte. Então, nesse emaranhado aí é que nós vamos nos situar hoje, dando continuidade a esse caso. Então, agora sim, Nina, a gente vai entrar aí hoje, já na lição de hoje. Nesse capítulo de hoje, que estamos na revista no mês de janeiro de 1859, que Kardec, então, dá continuidade aí a esse fato e a gente vai ver hoje e semana que vem o que acontece aí com esse povo todo aí, esse envolvimento todo. Então, nós começamos com Kardec esclarecendo, né, que os algarismos romanos indicam as interrupções que ocorreram no ditado. Porque o Frederic, o espírito, vinha, ditava alguma coisa, aí passava 2, 3 dias sem aparecer, depois numa próxima reunião ele vinha e ditava mais um pouco. E é aquilo que ele esclareceu. Mesmo assim, a obra tem uma sequência perfeita, um estilo perfeito, não há nada que possa, assim, dizermos de alguma incoerência, de algum problema mais sério, né?
Então ele vem dizendo, frequentemente não era retomado senão após 2 ou 3 semanas. E apesar disso, como já fizemos observar anteriormente, o relato se desenvolve como se tivesse sido escrito de um só fôlego. Isso não constitui um dos caracteres menos curiosos dessa produção de além-túmulo. O estilo é correto e perfeitamente apropriado ao assunto. Repetimos para aqueles que poderiam ver no ditado uma coisa fútil, que não o consideramos como obra filosófica, mas como uma obra de estudo. Para o observador, nada é inútil. Ele sabe aproveitar-se de tudo para aprofundar a ciência espírita que estuda. Então é esse o objetivo que Kardec coloca esse fato aqui na Revista Espírita, que vai servir para nós estudarmos, tirarmos aí algum aprendizado. A gente já começa a perceber aqui esse trabalho mediúnico do Espírito vir e contar lá a sua história. É um escritor, quando encarnado, um escritor. Então, a primeira lição que a gente aprende aí, eu pelo menos, foi o que eu percebi aqui. Desencarnamos e não modificamos. Todas as nossas conquistas, tudo aquilo que aprendemos, vamos levando para a nossa vida pós-morte, né? Desencarnados. Então, quando nos tornamos espíritos livres da matéria, não nos modificamos por isso. Continuamos com as mesmas conquistas, com a mesma sabedoria, com a mesma inteligência. Está aqui o exemplo desse senhor que era um escritor e continua sendo um escritor. Então, voltemos agora, lembrando lá, o senhor Noureddin se apaixonou pela menina, invadiu o jardim do palácio do sultão e o sultão pegou-os lá em situação amorosa e ia matar a menina Nazara. Ele vai então em busca de ajuda a essa famosa feiticeira que existia na época. Então vamos ao conto agora. Diz ele, nada, entretanto, parecia perturbar a nossa felicidade. Isso o senhor Noureddin lá contando do amor dele com a Nazara. Tudo era calmo à nossa volta. Vivíamos em perfeita segurança, quando uma noite, no momento em que nós julgávamos mais seguros, apareceu de repente aos nossos lados, por assim dizer, porque estávamos numa rotunda, para onde confluíam várias aleias, né? Era o jardim, ali onde eles estavam, que eles se encontravam, e lá num canto, num lugar mais tranquilo, mais apropriado, eles estavam lá, se encontravam lá todas as noites. E nessa situação acontece. O sultão, acompanhado do seu grão-vizir, ambos apresentavam uma expressão apavorante. A cólera havia transtornado a sua fisionomia. Estavam principalmente o sultão numa exasperação facilmente compreensível. O primeiro pensamento do sultão foi mandar matar-me, mas sabendo a que família pertenço e a sorte que o esperava, caso ousasse arrancar um só fio de cabelo de minha cabeça, fez de conta, à sua chegada, eu me jogara para o lado, que não me tinha visto. Precipitou-se como um furioso sobre Nazara, a quem prometeu não fazer demorar o castigo que ela merecia. Levou-a consigo, sempre acompanhado do vizir. Quanto a mim, passado o primeiro momento de susto, apressei-me a voltar ao meu palácio a fim de buscar um meio de subtrair a estrela de minha vida das mãos daquele bárbaro, que provavelmente iria destruir essa preciosa existência. E depois, que fizeste? Perguntou o Manoel. Ele contando lá, ele já chegou lá na casa da feiticeira, ele está contando para a feiticeira o que aconteceu. E aí ela pergunta, o que fizeste? Porque, afinal de contas, não vejo em tudo isso razão para te atormentares, tanto para tirar tua amante do perigo em que a colocaste por tua própria culpa.
A mim pareces um pobre homem que não tem coragem nem vontade quando se trata de coisas difíceis. Volta o senhor Neurodin a responder. Antes de condenar, Manousa, deves escutar. Não vim a ti sem antes haver examinado todos os meios ao meu alcance. Fiz ofertas ao sultão, prometi-lhe ouro, joias, camelos e até palácios, se ele devolvesse minha doce gazela. Desdenhou de tudo. Vendo repelidos os meus sacrifícios, fiz ameaças que também não foram levadas em consideração. Riu de tudo e zombou de mim. Também tentei introduzir-me no palácio, corrompi escravos e cheguei nos quartos. Entretanto, apesar de todos os meus esforços, não consegui chegar até a minha bem-amada. Tu és franco, Noreudin, fala Manousa agora. Tua sinceridade merece uma recompensa, e terás aquilo que vens buscar. Far-te-ei ver uma coisa terrível. Se tiveres a força de suportar a prova pela qual te farei passar, fica certo de que reencontrarás a tua felicidade de outrora. Dou-te 5 minutos para te decidires. Esgotado-se esse tempo, Noreudin disse a Manousa que estava pronto a fazer tudo quanto ela quisesse para salvar Nazara. Então, a feiticeira, levantando-se, disse-lhe: Pois bem, segue depois abrindo uma porta situada no fundo da sala. Fê-lo passar à sua frente. Atravessaram um pátio sombrio, repleto de horríveis serpentes, sapos, que passeavam gravemente em companhia de gatos pretos, os quais afetavam um ar de superioridade em meio a esses animais imundos. Quer dizer, um cenário assim bem terrível, né? Bem causticante. Na extremidade desse pátio havia uma porta, que Manousa igualmente abriu, e tendo feito passar Noreudin, entraram ambos em uma sala baixa, apenas iluminada do alto. A luz vinha de uma cúpula muito elevada, guarnecida de vidros coloridos, formando toda sorte de arabescos. No centro da sala havia um escalfador aceso, e sobre este, num tripé, um grande vaso de bronze, dentro do qual ferviam todos os tipos de ervas aromáticas, cujo odor era tão forte que mal se o podia suportar. Ao lado desse vaso havia uma espécie de poltrona grande, de veludo negro, de aspecto surpreendente. Quem ali se assentasse desapareceria completamente, porquanto Manousa, nela se havendo acomodado, Noreudin a procurou durante alguns instantes sem conseguir percebê-la. De repente, ela reapareceu e lhe disse: Estás ainda disposto? Sim, respondeu Noreudin. Pois bem, assenta-te nesta poltrona e espera. A gente vai fazer uma pausazinha aqui para algumas observações. Vejam bem que isso é um conto que está sendo narrado por um espírito através da médium, da menina Caroline, na época em que Kardec estava lá fazendo as suas pesquisas, recebendo as orientações de espíritos para montar, codificar a doutrina. Então vocês percebam que é um espírito que, como Kardec disse lá na revista de 58, nada foi modificado.
Nada, nenhuma vírgula, nenhum ponto aqui. Houve como assim, passar por uma revisão e Kardec ou algum dos diretores lá, algum dos membros da Sociedade Parisiense fazer alguma mudança. Então vocês percebam como é que ele é um conhecedor da técnica literária. E utiliza muito bem isso, porque ele faz assim detalhes do cenário, detalhes da pessoa, tudo muito bem organizadinho, muito bem desenvolvido. Não vemos assim nada tumultuado, nada confuso. Então, e uma história assim muito bem, porque eu já li toda, né? Muito bem elaborada. Né? Um enredo assim, uma trama muito bem elaborada que nós vamos continuar vendo aqui. Então, continuando aqui com a narrativa, o narrador diz: tão logo Noreudin assentou-se na poltrona, tudo mudou de aspecto, enchendo-se a sala de uma multidão de grandes figuras brancas, a princípio apenas visíveis, e que depois pareciam de um vermelho sanguíneo ou lembravam homens cobertos de chagas sanguinolentas. Olha só que coisa terrível. Dançando uma ronda infernal. E no meio deles, Manouza, cabelos desgranhados, olhos chamejantes, vestes esfarrapadas e uma coroa de serpente na cabeça. Na mão, à guisa de cerro, brandia uma tocha acesa que lançavam chamas, cujo odor assomava à garganta. Depois de haverem dançado um quarto de hora, pararam de repente a um sinal de sua rainha, que para isso lançara sua tocha no escalfador em ebulição. Quando todas essas figuras se dispuseram em volta do escalfador, Manouza fez aproximar-se o mais velho, reconhecido por sua longa barba branca, dizendo-lhe: vem aqui, tu que segues o diabo, tenho uma missão muito delicada para te encarregar. Noreudin quer Nazara, e prometi que a entregaria a ele. É coisa difícil. Conto Tanaple com o teu concurso. Tanaple era o nome lá do homem, lá, filho do seguidor do diabo, que ela estava pedindo ajuda. Noreudin haverá de suportar todas as provas necessárias. Atua, pois, sabes o que quero. Faze o que quiseres, mas faze. Tremerás se fracassares. Eu recompenso a quem lhe obedece, mas infeliz daquele que não me fizer a vontade. Serás satisfeita, disse Tanaple, e podes contar comigo. Muito bem, vai e age. Mal acabara de pronunciar essas palavras e tudo mudou aos olhos de Noreudin. Quer dizer, aquela cena terrível, né? Que estava lá, aquele ambiente horrível. Os objetos tornaram-se o que eram antes, e Manouza achou-se a sós com ele. Agora disse-lhe: volta para casa e espera. Eu te mandarei um de meus gnomos dizer o que deves fazer. Obedece e tudo correrá bem. Noreudin ficou feliz com essas palavras e mais feliz ainda por deixar o antro da feiticeira. Imagina como é que ele não devia estar apavorado, né? Mas por amor lá à sua Nazara, ele estava suportando tudo. Atravessou novamente o pátio e a sala por onde havia entrado. Depois, ela o acompanhou até a porta externa. Tendo Noreudin perguntado se devia retornar, ela respondeu: não, um momento é inútil. Se for necessário, eu te farei saber. Noreudin apressou-se a voltar ao seu palácio. Estava impaciente por saber de alguma novidade, se alguma novidade havia acontecido desde sua saída.
encontrou tudo no mesmo estado. Apenas viu, na sala de mármore, sala de repouso de verão dos habitantes de Bagdá, uma espécie de anão de feiura repugnante, perto da piscina situada no centro da sala. Sua vestimenta era amarela, com bordados vermelhos e azuis. Tinha uma corcunda monstruosa, pernas pequenas, rosto grosseiro, olhos verdes e estrábicos, boca rasgada até as orelhas e cabelos de um ruivo que podia rivalizar com o sol. Imaginem que figura horrenda essa que ele encontra lá na sua casa, no seu palácio quando volta, né? Nur el-Din perguntou-lhe como chegar ali e o que vinha fazer. Fui enviado por Manousa, disse-lhe para te entregar tua amante. Chamo-me Tanapli. Então aquela figurinha era o Tanapli lá, quem a feiticeira passou a tarefa. Se és realmente o enviado de Manousa, estou pronto a obedecer às tuas ordens. Mas apressa-te. Aquela a quem amo está acorrentada e tenho pressa em libertá-la. Se estás pronto, leva-me imediatamente ao teu quarto e te direi o que é preciso fazer. Segue-me então, disse Nur el-Din. Depois de haver atravessado vários pátios e jardins, Tanapli encontrou-se nos aposentos do rapaz. Fechou todas as portas e disse-lhe: sabes que deves fazer tudo quanto eu disser, sem objeção. Usarás esse traje de mercador, levarás um fardo às costas, contendo os objetos que nos são necessários. Quanto a mim, vestir-me-ei de escravo e conduzirei outro fardo. Para sua grande estupefação, Nur el-Din viu 2 enormes pacotes ao lado do anão, embora não tivesse visto nem ouvido ninguém trazê-los. Em seguida, continuou Tanapli, iremos à casa do sultão. Mandará dizer que tem objetos raros e curiosos, que se ele os quiser oferecer à sultana favorita, nenhuma huri jamais terá usado outros iguais. Conheces a sua curiosidade. Ele terá vontade de vos ver. Uma vez admitido em sua presença, não terás dificuldade de apresentar tua mercadoria. E lhes venderás tudo quanto levamos. São indumentárias maravilhosas, que transformam as pessoas que a vestem. Então aí é que está o processo que vai concluir lá o plano, lá a artimanha que o Tanapli está realizando para salvar lá a princesa, né, a Nazara. Essa roupa que eles vestem faz uma transformação nas criaturas. Então ele continua: assim que o sultão e a sultana os vestirem, todo o palácio os tomará por nós, e não por eles. A ti pelo sultão, e a mim por Ozara, a nova sultana. Então eles vão transformar-se no sultão, e o sultão e a sultana vão se transformar em outras criaturas. Então, operada essa metamorfose, estaremos livres para agir à vontade, e libertarás Nazara. Tudo se passou como Tanapli anunciara: a venda ao sultão e a transformação. Após alguns minutos de horrível furor da parte do sultão, que queria expulsar os importunos e fazia um barulho medonho, Nur el-Din, conforme ordem de Tanapli, chamou diversos escravos e fez prender o sultão e Ozara como escravos rebeldes.
ordenando que os conduzissem inteiramente à presença da prisioneira Nazara. Então, vestindo as roupas, fazendo a transformação, eles foram tomados, se passaram pelo sultão, né, ele e o Tanapli pelo seu ajudante. Então, o que eles fizeram? Prenderam o verdadeiro sultão e foram lá onde estava a Nazara. Queria saber, dizia ele, se ela estava disposta a confessar seu crime e se estava preparada para morrer. Quis também que a favorita Ozara viesse com ele a fim de presenciarem o suplício que iria infligir às mulheres infiéis. Dito isso, marchou precedido do chefe dos eunucos, durante um quarto de hora, por um sombrio corredor, no fundo do qual havia uma pesada porta de ferro maciço. Tomando de uma chave, o escravo abriu 3 fechaduras, e eles entraram num grande gabinete, comprido e da altura de 3 ou 4 côvados. Ali, sobre uma esteira de palha, estava sentada Nazara, com um cântaro de água e algumas tâmaras por perto. Já não era a brilhante Nazara de outrora. Continuava sempre bela, entretanto, pálida e emagrecida. A vista daquele que tomava por seu senhor estremeceu de medo, julgando que tivesse chegado sua hora. Agora, Nina, a gente vai passar lá para a revista de fevereiro, onde continua essa história, esse conto, tá? Então é fevereiro de 1859. Uma noite esquecida e a feiticeira de Manouza. Então, a milésima-segunda noite dos contos árabes, ditada pelo espírito Frederic Soler. Então, a gente vai dar continuidade aqui, porque a publicação na Revista Espírita, ela era feita semanalmente, mensalmente, né, com a publicação da revista. Então, o conto veio, aliás, mensalmente, né? Então, veio primeiro lá no mês de janeiro, e agora a continuação disso está no mês de fevereiro. Com certeza não teremos tempo de terminar hoje, tá? Aqui o trabalho. Mas, se não terminarmos, na segunda-feira que vem, a gente vai dar continuidade. Talvez o tempo não permita. Se permitir, ótimo, né? Então, ele diz assim. Então, retomemos lá o finalzinho, né? Ele chegando no lugar onde a Nazara estava presa e encontrou-a lá, coitada, desfalecida, emagrecida. Então, diz ele: levantai, disse Noreudin, e segui-me. Nazara lançou-se em prantos a seus pés, implorando graça, porque ela estava vendo o sultão, né? Lembrem-se que eles vestiram a roupa e se modificaram. Ela estava pensando que era o sultão que já tinha chegado a hora dela ser morta. Nenhuma piedade para semelhante falta, disse o pretenso sultão. Preparai-vos para morrer. Noreudin sofria bastante por lhe falar desse modo, mas não julgou haver chegado o momento para se dar a conhecer. Quer dizer, ele ainda achou que não era o momento dele dizer que era ele. Vendo que era impossível dobrá-lo, Nazara o seguiu trêmula. Voltaram aos aposentos. Ali Noreudin disse a Nazara que se vestisse convenientemente. Depois de terminada a toalete e sem outra explicação, disse-lhe que iriam ele e Ozana, o anão, conduzi-la a um subúrbio de Bagdá, onde ela encontraria o que merecia. Cobriram-se com grandes mantos para não serem reconhecidos e saíram do palácio. Mas, ó terror! Mal transpuseram as portas, transformaram-se aos olhos de Nazara. Não eram o sultão e Ozana, nem os vendedores de roupas, mas o próprio Noreudin e Tanapli.
ficaram tão assombrados, principalmente Nazara, de se acharem tão perto da casa do sultão, que apressaram o passo com medo de serem reconhecidos. Logo que entraram na casa de Nur el-Din, foi feita esta cercada por uma multidão de homens, de escravos e de tropas, enviadas pelo sultão para prender. Então, eles conseguiram fugir, entraram na casa de Nur el-Din, mas aí o sultão mandou toda a sua tropa lá para tentar reaver a menina. Ao primeiro ruído, Nur el-Din, Nazara e o anão se refugiaram nos aposentos mais retirados do palácio. Lá, disse-lhes o anão que não se amedrontasse e que havia somente uma coisa a fazer para não serem presos: enfiar na boca o dedo mínimo da mão esquerda e assobiar 3 vezes, que Nazara devia fazer o mesmo, e instantaneamente se tornariam invisíveis a quantos quisessem apoderar-se deles, né? Vocês vejam só quanta fantasia. Continuando o ruído a aumentar de maneira alarmante, Nazara e Nur el-Din seguiram o conselho de Tanato. Quando os soldados penetraram o aposento, encontraram-no vazio, retirando-se, pois, pesquisas minuciosas. Então o anão disse a Nur el-Din que fizesse o contrário do que haviam feito, isto é, enfiassem na boca o dedo mínimo da mão direita e assobiassem 3 vezes. Eles os fizeram e logo se converteram no que eram antes. Então, assobiaram primeiro com a mão esquerda, ficaram invisíveis e depois retornaram como eram. Em seguida, o anão os advertiu de que não se achavam em segurança naquela casa, devendo deixá-la por algum tempo até que se apaziguasse a cólera do sultão. Em razão disso, ofereceu-se para levá-los ao seu palácio subterrâneo, onde estariam muito à vontade, enquanto seriam providenciados os meios a fim de que, sem receio, pudessem retornar a Bagdá e dentro das melhores condições possíveis. Olha só que história fantástica que esse espírito passava lá, e Kardec tendo maior paciência, maior compreensão de aceitar essa narrativa para servir de estudos depois, né? Olha só como é, a gente vê aqui, né, como é que esse espírito, né, nosso Kardec, o trabalho que ele teve, a paciência que ele teve nas suas pesquisas antes até chegar ao ponto de editar os livros da codificação, Livro dos Espíritos e os outros. Então vocês vejam bem que não foi um trabalho assim, feito de qualquer maneira, né, simplesmente para criar mais uma religião. Foi um trabalho de pesquisa sério. Um fato desse aqui que a gente observa, né, ele tendo a paciência de... Isso não foi uma noite. Isso foram várias e várias noites. O espírito vinha, escrevia um pouco, passava algum tempo sem vir, voltava, escrevia mais um pouco. E vocês percebem que era um espírito inteligente. Como ele falou lá para nós na revista passada, ele não se dava ainda, não estava totalmente fora da matéria, fora dos efeitos da matéria. Ele ainda estava muito ligado à matéria. Daí também a sua ideia, né, de continuar escrevendo, fazendo aquilo que fazia quando era vivo. Mas voltemos aqui então à história, que está assim interessante, né? Então, entrando aqui no 8º capítulo, ele diz: Nur el-Din hesitara, mas Nazara tanto pediu que ele acabou consentindo. O anão lhes disse que fossem ao jardim e chupassem uma laranja, com o rosto voltado para o nascente. Então vocês vejam que também detalhes assim interessantes desses rituais que eles tinham que fazer. Olha aqui ainda agora, tinha que assoviar 3 vezes com o dedo mínimo da mão esquerda, para acontecer alguma coisa. Depois com o dedo mínimo da mão direita para voltar ao que eram.
E agora eles tinham que ir lá no jardim, olha só, chupar uma laranja com o rosto voltado para o nascente. Então seriam transportados sem perceber. Uma imaginação bem fértil, né? Fizeram um ar de dúvida que Tanapli não compreendeu. Após tudo que houvera feito por eles. Quer dizer, depois de tudo que tinha acontecido, né? Do jeito que ele tinha, a feiticeira tinha prometido, e ele tinha prometido, o menino lá, o Noureddin e a Nazara estavam duvidando do que eles ainda poderiam fazer. Então, continuando aqui, ele diz: tendo descido ao jardim e chupado a laranja, como lhes for indicado, viram-se subitamente elevados a uma altura prodigiosa. Depois, experimentaram um forte abalo e um grande frio, sentindo que desciam em grande velocidade. Nada perceberam durante o trajeto. Porém, quando tomaram consciência da situação, encontravam-se num subterrâneo, dentro de magnífico palácio iluminado por mais de 20.000 velas. Deixemos nossos amantes em seu palácio subterrâneo e voltemos ao nosso pequeno anão que havia deixado na casa de Noureddin. Sabeis que o sultão tinha enviado soldados para se apoderarem dos fugitivos. Após haver explorado os recantos mais afastados da habitação, assim como os jardins, e nada encontrando, viram-se forçados a retornar e prestar contas ao sultão de suas buscas infrutíferas. Tanapli os havia acompanhado em todo o percurso do caminho, olhava-os com malícia e de vez em quando indagava quanto o sultão pagaria a quem lhe trouxesse os 2 fugitivos. Se o sultão acrescentava estar disposto a me conceder 1 hora de audiência, dir-lhe-ei alguma coisa que o tranquilizará, e ele ficará satisfeito por se desembaraçar de uma mulher como Nazara, que possui um mau gênio e que faria descer sobre ele todas as desgraças possíveis, caso lá permanecesse por mais algumas luas. O chefe dos eunucos prometeu dar o seu recado e transmitir-lhe a resposta do sultão. Mal haviam retornado ao palácio, o chefe dos negros veio dizer-lhe que o seu senhor o esperava, prevenindo-o, porém, de que seria expalado caso sustentasse impostura. Então, o Tanapli aí com as suas artimanhas ia lá contar onde estava Nazara para o sultão. Nosso pequeno monstro apressou-se em dirigir-se à casa do sultão. Chegando diante desse homem duro e severo, como de hábito, inclinou-se 3 vezes perante os príncipes de Bagdá. Que tens a dizer-me? Perguntou o sultão. Sabes o que te aguarda se não disseres a verdade. Fala e eu te escuto. Já existia isso naquela época, né, gente? Fala que eu te escuto. Grande espírito celeste, lua, tríade de sóis, não direi senão a verdade. Nazara é filha da fada negra e do gênio da grande serpente dos infernos. Sua presença em sua casa acarretaria todas as pragas imagináveis: chuva de serpente, eclipse de sol, lua azul impedindo os amores noturnos. Enfim, todos os teus desejos seriam contrariados e tuas mulheres envelheceriam antes mesmo que se passasse uma lua. Poderei dar-te uma prova do que digo. Sei onde se encontra Nazara. Se quiseres, irei buscá-la e poderás convencer-te. Só há um meio de evitar essas desgraças. É dá-la a Noureddin. Noureddin também não é o que pensas.
Ele é filho da feiticeira Manousa e do gênio do rochedo de diamante. Se os casares em sinal de reconhecimento, Manousa te protegerá. Se recusares, pobre príncipe, eu te lamento. Experimenta, depois decidirás. Que esperteza desse anãozinho, né? Mas vamos lá. O sultão ouviu muito calmo o discurso de Tanaka, mas logo em seguida convocou uma tropa de homens armados, ordenando aprisionar o monstrinho até que um acontecimento viesse convencê-lo do que acabara de ouvir. Eu julgava, disse Tanaka, que estivesse a tratar com um grande príncipe, mas vejo que me enganei. Deixe os gênios o cuidado de vingar seus filhos. Dito isso, seguiu os que vieram para o prender. Tanaka estava na prisão apenas há algumas horas, quando o sol se cobriu de uma nuvem sombria, como se um véu quisesse roubá-lo à terra. Depois ouviu-se um grande ruído, e de uma montanha situada na entrada da cidade saiu um gigante armado, dirigindo-se para o palácio do sultão. Não direi que o sultão tivesse ficado muito calmo. Longe disso, tremia como uma folha de laranjeira açoitada por Éolo. A aproximação do gigante mandou fechar todas as portas, ordenando aos soldados que ficassem de prontidão e armas à mão para defender seu príncipe. Mas, ó estupefação! À chegada do gigante, todas as portas se abriram, como se mão invisível as impelisse. Depois, gravemente, o gigante avançou para o sultão, sem fazer nenhum sinal ou dizer uma só palavra. À sua vista, o sultão caiu de joelhos e suplicou ao gigante que o poupasse e dissesse o que exigia. Príncipe, disse o gigante, não digo muita coisa da primeira vez, apenas te advirto. Faze o que Tanaka te aconselhou e te asseguramos a nossa proteção. Do contrário, sofrerás o castigo da tua obstinação. Dito isso, retirou-se. A princípio, o sultão ficou aterrorizado. Porém, refazendo-se do susto um quarto de hora mais tarde, e longe de seguir os conselhos de Tanaka, mandou publicar um édito em que prometia magnífica recompensa a quem pusesse no rastro dos fugitivos. Depois, mandou postar soldados às portas do palácio e da cidade, esperando pacientemente. Mas sua paciência não durou muito, ou pelo menos não lhe deixou tempo de prová-la. A partir do segundo dia, surgiu nas portas da cidade um exército que parecia ter saído das entranhas da terra. Os soldados vestiam peles de toupeira, tinham como escudos cascos de tartaruga e usavam clavas feitas de lascas de rochedo. À sua aproximação, os guardas quiseram pôr resistência, mas o aspecto formidável do exército logo os fez baixar as armas. Abriram as portas sem nada dizer, sem romper suas filas, e a tropa inimiga marchou solenemente para o palácio. O sultão quis resistir à entrada dos seus aposentos, mas, para sua grande surpresa, os guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas. Muita fantasia, né, gente? Muita imaginação. Mas vamos adiante. Depois, o chefe dos exércitos avançou com passo grave até os pés do sultão e lhe disse: Vim para dizer-te que Tanaka
percebendo a tua teimosia, enviou-nos para procurar-te. Em vez de ser o sultão de um povo que não sabes governar, vamos conduzir-te para o seio das toupeiras. Tu mesmo te tornarás uma delas e serás um sultão domesticado. Vê logo se isso te convém ou se preferes fazer o que te ordenou Tanapli. Concedo-te 10 minutos para refletir. O sultão teria preferido resistir, mas para sua felicidade, após alguns momentos de reflexão, concordou com aquilo que ele exigia. Queria impor apenas uma condição: que os fugitivos deixassem seu reino. Prometeram-lhe o que pedia, e no mesmo instante, sem saber de que lado nem como, o exército desapareceu aos seus olhos. Agora que a sorte de nossos amantes estava completamente assegurada, voltemos a eles. Sabeis que os haviam deixado no palácio subterrâneo. Depois de alguns minutos deslumbrados e encantados pelo aspecto das maravilhas que os cercavam, quiseram visitar o palácio e os seus arredores. Viram jardins encantadores e, coisa estranha, ali viam quase tão claramente quanto a céu aberto. Aproximaram-se do palácio. Todas as portas estavam abertas e haviam preparativos como para uma grande festa. À porta encontrava-se uma dama em magnífica toalete. A princípio, nossos fugitivos não a reconheceram. Porém, aproximando-se mais, viram Manouza, a feiticeira, completamente transformada. Já não era aquela velha mulher suja e decrépita, e sim uma senhora de certa idade, ainda bela e de porte elegante. Noreudin, disse ela, eu te prometi auxílio e assistência. Hoje vou cumprir minha promessa. Teus males chegam ao termo, e vais receber o prêmio da tua perseverança. Nazara será tua esposa. Além disso, dou-te este palácio e nele habitarás. Serás o rei de um povo bravo e reconhecido. Eles são dignos de ti, como és dignos de reinar sobre eles. A essas palavras reuniu-se uma música harmoniosa de todos os lados. Surgiu uma multidão inumerável de homens e mulheres em trajes de festa. À sua frente, grandes senhores e grandes damas vinham prostrar-se aos pés de Noreudin. Ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamante e disseram que o reconheciam como seu rei, que o trono lhe pertencia como herança paterna e que estavam enfeitiçados há 400 anos pela vontade de magos perversos, e esse feitiço só deveria terminar com a presença de Noreudin. Em seguida, fizeram um grande discurso sobre as suas e as virtudes de Nazara. Então Manouza lhe disse: sois feliz, nada mais tenho a fazer aqui. Se algum dia precisardes de mim, batei na estátua que está no meio do vosso jardim e virei no mesmo instante. Depois desapareceu. Noreudin e Nazara quiseram retê-la por mais tempo, a fim de agradecer-lhe toda a bondade para com eles. Depois de alguns momentos de conversa, voltaram aos seus súditos. As festas e os regozijos duraram 8 dias. Seu reino foi longo e feliz. Viveram milhares de anos e posso até mesmo dizer que vivem ainda. Só que o seu país jamais foi encontrado, ou melhor dizendo, nunca se tornou bem conhecido.
fim. Então tá aí, terminada essa linda história, essa narrativa. E aí a gente agora vai refletir rapidinho, porque o nosso tempo ali está estourado, né? Em cima do que Kardec fala aqui no final dessa narrativa. Ele pede que chamamos a atenção, né, dos leitores para as observações que antecederam esse conto nos números de novembro de 1858 e janeiro de 1859. Então, é o que nós tínhamos falado lá no início, né, quando Kardec colocou para nós por que ele estaria colocando esse fato, né, vamos dizer assim, esse caso, essa narrativa, como é que aconteceu isso, né? Então nós vimos lá que foi um período em que estavam fazendo os preparativos, todos lá estudando, analisando as mensagens que chegavam, os espíritos que eram visitados e tudo aquilo que Kardec aproveitava para fazer, ligar, né, montar a codificação. Então, o trabalho que Kardec teve de aproveitar todas as mensagens que vinham, como ele mesmo diz aqui, lá no início, na revista de 1858, nessa época se manifestavam muitos espíritos, vários tipos de espíritos, de onde eles tiraram todo o material para montar lá o livro dos espíritos. E como ele diz aqui, uns eram sérios, chegavam ali com o objetivo de trabalhos sérios. Agora, outros eram menos sérios, né? O seu humor jovial prestava-se de bom grado a pilhérias, mas daquelas que jamais se afastavam das conveniências. E nesse ambiente, né, como Kardec diz aqui, apresentou-se esse senhor Frederic Solet, que veio trazendo essa narrativa. E Kardec achou por bem colocá-la aí, nos dando assim uma oportunidade de conhecermos esse trabalho, observarmos, né, o espírito não modificar pelo fato de ter desencarnado, o espírito continuar com as suas características, o espírito continuar sendo o que era. E aí, como um grande escritor, escrevendo maravilhas quando encarnado, continua lá e está passando esse conto aí fabuloso, fantástico, onde nós vimos aí cenas dantescas, cenas bem imaginativas, né, do espírito, sendo passado aí pela nossa médium Boldán. Então, a gente encerra aqui esse nosso trabalho, deixando aí vamos dizer, essa mensagem a esse espírito, né? Respeitemos Kardec pelo trabalho que ele teve, pela preocupação que ele teve em trazer tudo muito esclarecido, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem organizado, para que hoje, nós que aqui estamos, com o objetivo de nos melhorarmos, de entendermos o caminho, de buscarmos o caminho certo que precisamos percorrer, nós aqui pudéssemos, e todos nós podemos, aproveitar esse trabalho, aproveitar a orientação que essa doutrina nos oferece, aproveitar o esclarecimento que ela nos traz, para nos entendermos o mundo em que habitamos, entendermos por que estamos aqui, entendermos o que nos espera e o que é o nosso futuro. E assim a gente já pode, com esse conhecimento, ir trabalhando já desde agora, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo agora é o que vamos colher lá no futuro. Tá? Então, nosso tempo está estourando ali. Nós vamos agora, então, agradecer essa oportunidade, agradecer a essa espiritualidade, né, que traz, que nos dá essa oportunidade de termos esse conhecimento que tanto nos ampara, que tanto nos ajuda, né? Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez,
reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, encerrando mais uma tarde e noite de estudos desta doutrina tão valiosa para todos nós, pelos esclarecimentos, pelas informações que nos vão trazendo, abrindo nossas mentes para a compreensão de tudo aquilo que precisamos no estágio em que nos encontramos, ajudando-nos a realizar a missão, a tarefa, o objetivo que Deus nosso Pai determinou para cada um de nós, que é buscarmos a superioridade como espíritos imortais que somos. É buscarmos a felicidade que tanto sonhamos, conhecermos tudo aquilo que precisamos para nos tornarmos um espírito puro, perfeito, como Tu o és, Senhor, nosso guia e nosso modelo. Te agradecemos sempre essa oportunidade. Agradecemos a união dos companheiros, a presença dos companheiros. E te pedimos, envolva-nos. Fortaleça-nos sempre com a Tua luz, Senhor. Fortaleça-nos sempre com o Teu amor, deixando sempre dentro de nós uma grande vontade de estarmos sempre vencendo nossas dificuldades, nos tornando a cada dia seres melhores. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos sustenta, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós Te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.